Ministro, você conheceu o Carlos Marighella na militância nos anos 60, que representou atitudes iconoclastas e no confronto com a ditadura, a revelia até de muitas lideranças de esquerda. O que significou isso naquela época e o que significa a imagem dele hoje? Eu recebi as perguntas sim, viu? Agora, a primeira pergunta me veio a fotografia na memória, desculpe, viu? A gente desdobrou ela em dois. Exatamente. Veja, vamos colocar a época, né? Colocar no contexto, com essa palavra feia, como se diz, né? Marighella é um lutador histórico pelos direitos do povo brasileiro, em defesa da soberania brasileira. Marighella vem da tradição negra, baiana, nordestina, e das lutas da ação libertadora nacional na década de 30, já contra a ditadura Vargas, o governo Vargas, porque era um governo provisório revolucionário, né? Vem a Constituinte de 34, em 37 é que Vargas dá um golpe de Estado com o Estado-Maior do Exército. Marighella tinha uma tradição, primeiro foi deputado constituinte, né? Depois cassado pelo Dutra, outro governo militar repressivo pró-Estados Unidos, que combateu o sindicalismo independente, livre, colocou o Partido Comunista na clandestinidade. Marighella, então, vem de uma tradição rebelde, libertária, né? E, ao mesmo tempo, muita coragem, um homem de muita coragem. Imagina, né? Eu era um jovem, tinha menos de 20 anos de idade, para 20, 21 anos de idade, conhecer o Carlos Marighella, né? Que era um ícone, né? Uma lenda, como Apollônio de Carvalho, né? Vários outros. Apollônio de Carvalho lutou na Guerra Civil Espanhola, lutou no Maquis francês, né? Marighella tinha uma tradição também dentro do PCB de oposição. Eu me filiei ao PCB em 65, mas já o choque entre nós sobre a interpretação do golpe de 64 já nos transformava, vamos dizer assim, em oposição ao Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro. Porque nós tínhamos uma concepção, uma avaliação que o golpe seria uma reestruturação do capitalismo brasileiro, né? O golpe não era uma quartelada militar, depois os civis iam fazer eleição em 65, Lacerda, ou Magalhães Pinto, ou Adhemar de Barros, né? Ou o JK ia ser eleito, ou o Jango ia fazer uma aliança com o JK. Nós entendíamos que ali começava um grande retrocesso histórico, uma ruptura na linha nacionalista, desenvolvimentista, industrializante, e também nas liberdades civis e democráticas. Essa era a nossa avaliação, conquistadas duramente, né, em 46. Portanto, quando Marighella começa a fazer oposição às decisões da maioria do Partido Comunista Brasileiro e começa a olhar para a Revolução Cubana, né, que para nós era, evidentemente, assim, uma luz, né, um farol, né, acontece a aproximação. Então eu fui convidado uma noite para ir. Se eu hoje, depois de tudo que aconteceu, suponho, era no Jardins, um apartamento onde Marighella, nunca mais me esqueço, com aquela... O Marighella tinha uma presença, uma voz e uma determinação, né, uma objetividade, e tinha um plano estratégico, um plano de luta. Tinha uma avaliação sobre o Brasil, uma avaliação sobre o Partido Comunista, e pregava o dever do revolucionário é fazer a revolução. E pregava a autonomia tática, né, a partir dessa palavra de ordem, e uma concepção de luta armada e de organização político-militar, quer dizer, uma revisão, no fundo, uma reação, né, à burocratização e à falta de ação do Partido Comunista Brasileiro. E optou pela luta armada. Então, houve uma confluência
entre nós. Eu me lembro ainda do Marighella em cima dos mapas do Brasil, falando sobre o triângulo estratégico São Paulo, Minas e Belo Horizonte, São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Eu falei Minas porque eu sou mineiro, né? Quando fala de Minas já. E também falando sobre as colunas guerrilheiras, né? Em Goiás, né? Na fronteira ali com o Pará, né? Hoje, que essa famosa região hoje entre a Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e Tocantins está sendo ocupada pelo avanço da fronteira agropecuária de cereais, né? E já está se constituindo até numa região, né? Então, a imagem que eu tenho do Marighella é de um homem corajoso, de um lutador, quase um idealista. Marighella era um libertário. E ficou na história do país, né? Foi assassinado, uma emboscada. Eu estava em Cuba, já estava em Cuba, já para nós foi assim um banho de água fria, foi uma depressão, foi muito difícil para nós, muito duro enfrentar a morte de Carlos Marighella, né? Porque ele era a liderança da luta contra a ditadura armada, né? E, na verdade, era a liderança da esquerda. Depois surgiu, se consolidou também o capitão Carlos Lamarca, da VPR. Marighella criou primeiro o agrupamento revolucionário de São Paulo, né, que rompe, faz oposição dentro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, e depois cria a Aliança Nacional Libertadora, com a qual nós tínhamos divergência, porque o Marighella pregava uma estratégia de libertação nacional, né? E nós pregávamos uma estratégia socialista, que era uma divergência. Depois foi evoluindo uma série de divergências entre nós, né? Na dissidência de São Paulo, porque nós saímos do Partido Comunista Brasileiro numa convenção em Itanhaém, em São Paulo, a dissidência de São Paulo. E a dissidência do Rio, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, foram se retirando, foram constituindo um PCBR, outra, o POC, foram constituindo outros tipos de partido. Em São Paulo, uma parte foi para a LN, uma parte para a dissidência. Eu acabei ficando sem partido, assim, sem organização, quando fui preso, e em Cuba eu vou fazer treinamento sem ser filiado à LN na Casa dos 28, que era o terceiro exército da LN. E lá forma-se a dissidência do Movimento de Libertação Popular. Então, esse é o homem que eu conheci. A memória que eu tenho dele é de primeiro, um patriota, porque Marighella, a questão da soberania, que está hoje muito presente no Brasil. Aliás, hoje eu conversava sobre o general Heleno, porque a partir de um programa do Marco Antônio Vilas, né, ele relata quem era o Heleno e que era, na verdade, adjunto do general Frota, estava no golpe contra o Geisel em 12 de outubro de 77. E o manifesto é o governo Bolsonaro. Eu até pedi uma cópia do manifesto agora. E o principal problema ali, que atacavam no Geisel, é que ele era comunista e tinha rompido as relações com os Estados Unidos. Então, essa vocação do Exército Brasileiro de submeter a hegemonia norte-americana, e aos interesses dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos é um império, não é mais uma república. Né? E esse império tem seus interesses, que são contraditórios com os interesses nacionais brasileiros, não são confluentes. Basta analisar a história. E me veio até a memória do Marighella, que a questão da independência nacional para ele era fundamental, era importantíssimo. A gente tem uma pergunta também já que vai nesse sentido, que é o papel do general Heleno, que trabalhava junto com o Silvio Frota, que foi expulso do Exército e que tentou fazer o atentado no Rio Centro, né? Foi malfadado. Mas, ao mesmo tempo, a gente, assim, a esquerda fica meio sem compreender por que foi no governo do PT que foi ressuscitado o papel do general Heleno na Operação MINUSTAH no Haiti. Por que ele foi resgatado e ele mesmo sendo acusado lá de massacrar comunidades e líderes comunitários na favela do Haiti, pelo New York Times, né? Não é coisa de boatos, estava na imprensa oficial norte-americana.
Ele voltou e o PT acabou, né, ressuscitando essa figura, e esses generais todos que foram para essa operação, o Mourão, o Santos Cruz, e todos voltaram com essa fome de política, e parece que ali também fizeram algum tipo de relação com os Estados Unidos, porque no final quem tinha maior interesse de segurar o Aristide, né, fora do governo era os Estados Unidos, porque o Haiti estava se aproximando muito da Venezuela e de Cuba, reaproximando. Como você vê, foi um erro assim do PT, teve divergências, como você vê esse cenário? É entre erro e entre impossibilidade. Por causa da correlação de força, por causa das condições históricas que nós assumimos o governo, porque o único governo que não tinha maioria no Congresso era o nosso. Todos os outros governos progressistas da América Latina tinham maioria no Congresso. Isso é uma característica da democracia brasileira, que é uma herança da ditadura, o entulho. A Câmara dos Deputados não é proporcional. Se o mínimo é de 8, o máximo é de 70, não é proporcional ao eleitorado de cada estado, já que são 27 distritos. Né? São Paulo teria que eleger 120, 130 deputados, não 70. E Acre, Rondônia, Amapá, Roraima, Tocantins e por aí vai. Elegeriam 1, 2 cada um. Então, só fazendo um atalho aí. Veja bem, de fato, o comandante-em-chefe das Forças Armadas e presidente da República não pode, e o Exército não aceita, que ele faça as promoções. Quem faz as promoções é o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. O poder civil brasileiro ainda não é o poder soberano. A tutela militar é histórica no Brasil, faz parte da história do Brasil. Os militares na política, como poder político. Foi assim toda a história, desde 89. A República, o governo Floriano, a revolta da Armada contra a República, os tenentes, o exército dividido, a base do exército contra a República Velha, querendo modernizar o Brasil, querendo justiça eleitoral, voto secreto, reforma agrária, um projeto de industrialização, isso muito ainda indefinido, mas caminhava para isso. A Revolução de 30 é, em grande parte, uma aliança cívico-militar com os militares tenentes. 32 em São Paulo, o general que comandou as tropas paulistas, que inclusive chegaram a ter um viés separatista contra o governo revolucionário provisório do Getúlio, era um tenente. Tem a revolta de 35 dos tenentes, que o Partido Comunista comanda, que foi igual a todas as outras. Essa história que foi uma intentona comunista, que assassinou covardemente, derramou sangue, eles se matavam. O irmão do Juarez Távora, Joaquim Távora, que tem nome de rua em São Paulo, morreu combatendo em São Paulo na Revolução de 24, que a Força Pública, mais o Miguel Costa, mais regimentos do Exército, se levantam contra a República e ocupam São Paulo. E os operários apoiam, e o governo federal bombardeia a cidade. Dali surgiu a coluna Miguel Costa, quando se encontra com o Prestes, se transforma na coluna Prestes. Então, você vê que 37 oficiais do Exército, das Forças Armadas, a FAB não existia ainda, da Marinha e do Exército, se levantam contra o governo Getúlio, assaltam o Palácio do Catete. E tem o golpe de 37, que é do Estado-Maior do Exército. Góes Monteiro pediu para Francisco Campos redigir, copiar a Constituição polonesa, daí o nome polaca fascista, do general Piłsudski. Eu estou fazendo essa história para mostrar que de 37 a 45 tem uma ditadura militar no Brasil, Estado Novo, fascista, proto-fascista, que exige que o Getúlio renuncie, porque eles voltam da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, volta já articulada com os americanos para dar esse golpe. E o governo do Dutra é um governo abertamente pró-norte-americano, repressivo, coloca o Partido Comunista na Guerra Fria. Só nós não mandamos tropa para a Coreia, é da oposição popular, democrática. Vamos lembrar disso, 53, 54. Quase que o Brasil mandou. Mas mandou em 65 para a República Dominicana. Os militares tentam dar o golpe em 50, porque dizem que o Getúlio não tinha maioria absoluta. Em 55, que o lote dá um contragolpe, ou seja, o exército se dividiu. O lote dá. A junta militar, os 3 comandantes, tomam o poder em 61, não querem dar posse para o Jango. O Brizola se levanta em armas no Sul, com apoio da Brigada, divide o 3º Exército
cria a cadeia da legalidade pelas rádios, mobiliza o país e impede o golpe, vem um acordo parlamentarista. Em 64 eles conseguem. É a Escola Superior de Guerra, é o grupo da Sorbonne. Castelo Branco acabou representando eles. Depois eles põem 4 presidentes, 5 presidentes escolhidos no Estado-Maior das 3 armas, da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira. E ficaram no poder até 85. Então, essa história que não tem golpe de Estado, não tem tutela militar, tem tutela militar. Ninguém, o poder civil, o parlamento, criou, eles aceitaram, toleraram, mas nunca aceitaram a estratégia de defesa, a doutrina de defesa nacional, que eles agora submetem o Brasil e os Estados Unidos, submetem as Forças Armadas Brasileiras ao Comando Sul norte-americano. A política externa brasileira é determinada pela embaixadora dos Estados Unidos da ONU e do representante dos Estados Unidos na Unesco, na FAO, na OMC, menos na OMC, porque aí entram os interesses da indústria brasileira, do agro, principalmente do agronegócio, e muda um pouco. Então, o Brasil vive um momento gravíssimo. E veja bem, Ustra estava lá junto com o Heleno. Pode ver a matéria dos jornais de 13 de outubro, que o Marco Antônio Vilas, para dar o crédito a ele, fala nessa matéria que ele fez aí numa rádio, que o advogado Haroldo Camilo, meu amigo, me mandou hoje, lembrando quem era o general Heleno e com quem que ele estava, com o Ustra. Então, o governo Bolsonaro é aquele manifesto. Certo? Que é o governo Bolsonaro está aí, por isso que a oposição das classes médias aumenta, cosmopolitas, né, urbanas, aumenta. É um governo que vai levar à devastação da Amazônia, quando a Amazônia precisa ser zero. Só desenvolvimento extrativista, autossustentável e da biodiversidade. Né? Zero. O Brasil não precisa de avançar na fronteira agrícola da Amazônia. Só de terras que nós temos aqui que podem ser recuperadas, nós temos 40 milhões de hectares. Né? O Brasil não precisa. Ao mesmo tempo, é uma política que nega a questão climática, o aquecimento global, negacionista com relação à pandemia, coisa genocida, assassina, inimiga da cultura, da educação e da imprensa, porque como ela se fundou com fundamentalistas religiosos, se uniu com o fundamentalismo religioso, ela tem uma visão da vida, da sociedade, certo? Baseada na Bíblia, que não tem nenhum problema, é um direito deles. Agora, não pode impor a república, o país, a maioria do país, que não vê. O país é cristão, mas não neopentecostal. E não aceita o pluralismo, a diversidade, a liberdade. Né? Então, a situação do Brasil é um obscurantismo mesclado com autoritarismo e com uma submissão aos Estados Unidos. Então, nós vivemos um momento, por isso que o Marighella é uma presença. E nós, na verdade, de certa maneira, erramos. Veja bem, faz algum tempo eu tenho chamado a atenção para 2 coisas. Comando Militar da Amazônia e missões no exterior. Aí que os americanos eles construíram, lá no Haiti, um pensamento, uma aliança com os americanos, como os procuradores e o Moro, ao estudar nos Estados Unidos, e alguns ministros de tribunais superiores, inclusive, que vão estudar nos Estados Unidos e voltam articulado o interesse norte-americanos. Então, nós temos um problema grave nas Forças Armadas hoje. Elas estão tutelando o país. Veja bem, o Vilas Boas elogia a Regina Duarte, depois da entrevista dela. Os 3 comandantes emitem uma nota, ordem do dia, documento oficial da República do Brasil, elogiando o golpe de 64. Deviam ter sido afastados e responder processo disciplinar, porque aconteceu no Uruguai, aconteceu no Chile, e aconteceria em qualquer país do mundo. Quer dizer, que dúvida que nós temos para onde nós estamos indo? Ministro. Nós já estamos vivendo, a democracia já está na UTI, nós já estamos vivendo um governo autoritário. Esse aparelhamento da Polícia Federal já tinha aparelhado o COAF, a Receita e o Ministério Público no ano passado. Agora ele aparelhou. A Polícia Federal vai estar a serviço dele. Lógico que ela não pode não obedecer ordens dos tribunais superiores, como do Supremo, dos juízes, tudo. Mas o que ele puder, ele fará. E mais, está dentro do Ministério Público, está cheio de bolsonaristas operando no Ministério Público.
dentro da Receita, dentro do COAF. Então, nós estamos vivendo uma situação de emergência nacional. Por isso que é necessário uma ampla frente política para enfrentar o bolsonarismo. Que nada tem a ver com disputa de 2002 de governo do Brasil, porque nós vamos, pelo menos se depender de mim, constituir uma frente de esquerda ou com centro democrático, que é diferente da oposição liberal, né, que se opõe ao Bolsonaro. Mas, ministro, tem um ponto, assim, essa questão que o senhor colocou inúmeras questões muito importantes e muito ricas. Uma delas é esse papel, e inclusive como essa entrevista vai para o exterior, que às vezes as pessoas não têm essa noção. Não apenas que as Forças Armadas têm um papel de uma tutela, como é comum na América Latina, mas talvez no Brasil as Forças Armadas elas sejam um metapartido. Se a gente pensar o que foi o processo de derrubada da monarquia, a serviço dos interesses que foram e das Forças Armadas agindo com a tutela. Se, por um lado, o Geisel talvez ele tenha feito um recuo inteligente nesse plano das Forças Armadas como essa grande tutora da República, por outro lado, isso gerou insatisfação, como a gente sabe, esse caso do Silvio Frota e tudo mais. Será que, olhando essa situação atual, o Geisel talvez ele tenha feito, junto com o Golbery, uma manobra interessante para manter e conservar esse poder e não ter talvez avançado, porque talvez no final dos anos 70 a única forma dos militares se manterem no poder seria fazendo um tipo de repressão absurda, como foi na Argentina. E como é que o senhor vê esse processo de reabertura, esse plano do Geisel e do Golbery? E será que agora que toda essa conjuntura empurrou para essa turma, que é mais a turma do porão do que a turma da Sorbonne, do Geisel, será que eles não estão empurrando o Brasil para uma espécie de Malvinas na forma de uma pandemia? Do mesmo jeito que os militares argentinos fizeram naquele momento dos anos 80, uma manobra de botar o pé no acelerador e deu no que deu, todas aquelas mortes, aquela guerra. Será que aqui a gente não está caindo numa coisa meio parecida com a Argentina? Porque não só essa retomada do autoritário, mas a tomada de uma estratégia, de uma ofensiva que não para, né? E que pode ser danosa, inclusive, para as próprias Forças Armadas? Veja bem, os militares nunca tiveram apoio da maioria dos cidadãos e das cidadãs brasileiras. Em 66, eles perderam a eleição no Rio e em Minas, depois de impugnar 3, 4 candidatos, que eles inventaram elegibilidade e domicílio eleitoral para impedir. O primeiro candidato no Rio era o ex-ministro de Minas de Viação e Obras Públicas, como chamava, do Jango, Hélio de Almeida. Acabou sendo Negrão de Lima, e em Minas, Israel Pinheiro. E aí eles acabaram com a eleição para presidente, governador, prefeito, extinguiram os partidos, caçaram, tiraram os poderes do legislativo. Eles tiraram o poder do legislativo. Tinha eleição cada 2 anos no Brasil para vereador, prefeito, para governador, Assembleia Legislativa, Câmara, Senado, né? Não para presidente, né? Eleição indireta, ou eleição direta para o parlamento, mas eram sem poder, que foi muito bem, esse sem poder foi muito bem transformado em oposição pelo MDB, principalmente. Em 74, eles perderam a eleição depois de 4 anos de repressão, que a repressão começou em 68, 6 anos de repressão. O povo foi às urnas e de 21 senadores elegeu 16 do MDB e 1 da Arena, porque os outros eram independentes. Em 78, o MDB ia eleger o presidente no colégio eleitoral e elegeu o sucessor do Geisel. Eles fizeram o pacote de abril, mudaram os critérios dos delegados dos colégios eleitorais dos estados, que elegiam os governadores, das câmaras municipais e do país. E ficaram. E o Geisel realmente não tinha opção. Já não tinha mais viabilidade, nem internacional, porque a causa que o Geisel vai para uma política anti-norte-americana, não são só os interesses, vamos dizer assim, nacionais. Também é a questão de direitos humanos. Porque o governo Carter começa uma política mundial de condenação de governos de tortura, repressão, de violação de direitos humanos, independente do que seja, como é que os Estados Unidos instrumentaliza essas questões para os seus interesses imperiais. Entendeu? Defende direitos humanos no Brasil, mas não defende na Arábia Saudita, né? Nunca defendeu. Né?
sustentou Somoza, sustentou Stroessner, sustentou Trujillo, os piores ditadores da América Latina, as ditaduras do Chile, do Pinochet, mas combateu Velasco Alvarado no Peru porque era uma ditadura militar, mas era nacionalista, popular, fez reforma agrária, começou a desenvolver o Peru. Né? Eu acredito que é um fato histórico que o Geisel assumiu também uma plataforma desenvolvimentista, estatista, industrializante, de concluir o projeto de desenvolvimento nacional getulista, que era do Exército, porque o Exército era o maior interessado na industrialização do Brasil por causa da defesa nacional, por causa, inclusive, do conflito hipotético com a Argentina. Né? Toda a geopolítica se movia em torno disso. Né? Inclusive, eu estava vendo, por acaso, esses dias, o Correio da Manhã passado, que alguém me mandou, que há uma discussão entre Oswaldo Aranhas justificando por que o Brasil ia receber destroites dos Estados Unidos, porque a Argentina protestou na hora, que era o armamentismo, que era o imperialismo brasileiro, queria dominar a América do Sul como Mussolini, Hitler estavam dominando a Europa. Não, era na década de 30, 37 isso, um pouquinho antes do Estado Novo, que é em novembro, 11 de novembro, um pouquinho antes do Estado Novo. Então, acho que o que o Geisel faz? Ele cria o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, implanta a indústria de base brasileira. Ele é o responsável pelo Brasil ser um país que pode ter um desenvolvimento autônomo, que eles fizeram. Endividaram o país do exterior, mas fizeram. Era um governo autoritário? Era uma ditadura? Era. Os benefícios daquele crescimento não iam para as classes trabalhadoras. Tanto é que aumentou a pobreza, as favelas, né? Fora essa aventura da Transamazônica, né? Que era, na verdade, um ilusionismo nordestino, né? Como foi a borracha da madeira marmoré, toda essa questão. Eu acredito que sim, que o Geisel tinha sim um projeto de desenvolvimento para o país. Tanto é que ele estabelece que no setor estratégico, qualquer investimento externo era 1/3 externo, 1/3 privado nacional e 1/3 estatal. É bom lembrar disso. E fortalece a Petrobras e o BNDES. Vamos lembrar que é Getúlio que cria BNDES, Eletrobras, Petrobras, Sumoc, que vem a ser o Banco Central depois, Camex, que vem a ser o Ministério do Comércio Exterior, que hoje é Indústria do Comércio Exterior, Desenvolvimento, Indústria do Comércio Exterior. Então, eu acredito que já houve a reação ao Geisel por causa disso, a submissão aos interesses dos Estados Unidos. Porque ele rompe o acordo com os Estados Unidos militar, que só volta depois, infelizmente. E também ele cria o acordo nuclear com os Estados Unidos, né, para a importação com a Alemanha. Ocidental. Com a importação, com a República Federal da Alemanha ainda, né? Para importar tecnologia e implantar o sistema. E o Brasil enriquece urânio. O Brasil é um dos poucos países do mundo, fora as potências nucleares, que enriquece urânio, que tem urânio e enriquece. E tem tecnologia para fabricar qualquer artefato nuclear. O Collor, depois a Constituinte, né, proibiu o uso militar da energia nuclear, só pacífico no Brasil. Mas o Brasil tem condições, como a Índia e o Paquistão tem, como Israel tem, né? Além da França, da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, da Rússia e da República Popular da China. Entendeu? Eu acredito que hoje eu não vejo nas Forças Armadas, mas ao mesmo tempo que eu não vejo nenhuma dissidência, ela surgirá, porque é evidente que as contradições que estão na sociedade vão entrar dentro das Forças Armadas. Agora, as Forças Armadas, nesses 30 anos, elas se transformaram numa casta. O corporativismo já era acentuado. Com essa reforma da Previdência agora, eles dobraram o seu salário praticamente, se aposenta sem limite de idade, a metade aposenta com menos de 50 anos. Tem as melhores escolas do mundo. Vão ganhar agora gratificação de estudo, verba de representação, ajuda de custo, 45% de aumento, 23% no governo Temer, paridade, integralidade, eles têm saúde própria, escolas próprias, casas e apartamentos próprios, clubes próprios, 10 mil, 12 mil oficiais, isso é uma casta. Como no Chile, que eles se apoderaram de parte das receitas do cobre, né, da empresa chilena de cobre, e apoiaram totalmente a política ultraliberal do Pinochet, aqui, e se aliaram aos Estados Unidos, aqui é a mesma coisa.
As Forças Armadas hoje fazem parte da estratégia militar do Comando Sul dos Estados Unidos. E agora levaram um tapa na cara da Boeing, cederam ao Alcântara, cederam ao Embraer, tudo indica que não vão tocar o submarino nuclear, entendeu? De propulsão nuclear. Agora, as contradições vão surgir. Você vê que o setor agropecuário quer que haja um plano nacional, né, para o desenvolvimento, porque o Brasil é totalmente dependente do exterior para agrotóxico, para ração alimentar, certo? Para vacinas, para remédios, porque nós não concluímos a industrialização da química fina, do farms, né? E também não fizemos uma revolução científica tecnológica. O Brasil entrou tardiamente na automação, depois na robotização e agora na inteligência artificial. Qualquer governo que queira esse país autônomo e independente tem que fazer uma revolução educacional e tecnológica. Precisa ter recursos para isso. A iniciativa privada não vai fazer. Ora, veja o que a iniciativa privada faz no ensino superior. Quantos por cento tem de mestrado e doutorado? Quanto tem de professor integral? Nem 20%. 80% é parcial, é por horas. Certo? Quantos mestres e doutores tem? 20%? 30%? Ao contrário, na universidade, que é 80%. E são centros. O Brasil é uma potência científica. Não só é um país desenvolvido, que tem indústria de base, tem uma das agroindústrias mais modernas, tem dois fatores, vetores fundamentais, que é soberania alimentar e soberania energética, mercado interno, bancos públicos, base industrial, capacidade tecnológica. O Brasil pode se desenvolver para dentro, 20 anos. Para dentro. Não precisa. Porque o mundo vai entrar agora numa fase de desglobalização de poderes regionais, de interesses nacionais, se não houver uma regulação, se as potências mundiais não autorregulam o capitalismo, como depois da Segunda Guerra Mundial, porque na crise de 2008, 2009, 10 e 11, elas passaram ao largo e só agravaram-se em todos os países as condições políticas, institucionais. Não há maiorias na Europa parlamentar, o nacionalismo extremista cresceu, o xenofobismo, a anti-imigração. A Europa precisa do imigrado, não haverá europeus, como no Japão não haverá japoneses. Acabou o crescimento demográfico desses países. Então, a contradição em si. Subconsumo, concentração de renda, estagnação, inflação zero, juros zero, emitindo dinheiro, Grã-Bretanha sai, a Alemanha agora dá das costas para a União Europeia na pandemia, porque isso que a Alemanha fez, está cuidando dos interesses dela, salvou os bancos dela na crise de 2008, 2009, 10 e 11, afundou a Grécia e a Espanha. Quem pagou a crise foi a Grécia, Espanha, Portugal e Itália, porque a Alemanha se safou e livrou os bancos dela, como os americanos livraram os dele, como a Grã-Bretanha livrou. Então, será outro mundo. E o Brasil, isso que os militares têm que responder para o país. Qual é o futuro do Brasil? Ser um exportador de matéria-primas e alimentos? Um país que tem 50% de saneamento para fazer, 15 milhões de apartamentos e residências, 1/3 da população que não tem acesso aos bens básicos, 12 milhões e meio abaixo da extrema pobreza, 50 milhões abaixo da linha da pobreza. Temos quase 17 milhões de brasileiros que não têm renda nenhuma. Quer dizer, um país que pode se revolucionar internamente, né? A elite não está à altura do que é o Brasil. É uma tristeza. Egoísta. E como é que pode um país que o imposto de renda de 2 a 4 mil reais, o trabalhador paga imposto de renda de 4 a 6. Aí quando chega em 6, é a mesma alíquota. Pode ganhar 6 mil, 60 mil, 600 mil, 6 milhões, 60 mil. Não paga imposto de lucros de dividendo, não paga soberança, doações, ganhos de fortuna. A propriedade e a renda não pagam imposto. Quem paga imposto é a classe trabalhadora. Ela que paga imposto de bens de consumo. Ela que paga IPTU, IPVA. É o pequeno e o micro. Fora a apropriação de grande parte da renda nacional pelos 3 bancos, pelos 152 da dívida pública, porque o Brasil é o único país. O Guedes falou agora que tem que reduzir, a Selic devia ser 0, e o juro 0, não pagar juro da dívida pública, economiza 120 bilhões se abaixar. Porque se a dívida é de 5 trilhões,
Se você cobra 10% de juros, são 500 bilhões. 2/3 da dívida pública brasileira está pagando juro de 4, 5, 7, 8%, quando no mundo o juro é negativo da dívida pública. Isso não pode ter dívida pública de 150, 200. Então, a apropriação da renda da classe trabalhadora, da imensa maioria dos brasileiros, inclusive de pequenos, médios empresários, pequena e microempresa, até das grandes empresas. Por que a Tereza Cristina diz na reunião ministerial que o agronegócio não suporta pagar juros de 9%? Veja bem, 9%. Agora, o trabalhador paga R$50 para comprar bens de consumo duráveis. O crédito consignado é 32%. Automóvel é 18%. Aliás, não estão financiando mais automóvel e não financiaram o micro, pequeno empresário, empreendedor individual. 85% não tiveram acesso, porque vem garantias, vem burocracia. Então, nós estamos vivendo uma situação, evidentemente, que sem desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade, o Brasil não sai para frente. E a oposição liberal não quer ouvir falar nisso. Eles falam, o Huck, o Armínio Fraga, fala da desigualdade, mas quando você fala em fazer reforma tributária, mexer com juros, como é que pode cobrar juros de 18%, 22%? A taxa média de juros, 32%. É a apropriação da renda da classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora tem duas maneiras de participar da riqueza nacional. É o salário e são os serviços públicos universais, o Sistema Único de Saúde, a educação pública gratuita de primeiro e segundo grau, a Previdência, benefício de prestação continuada, o seguro-desemprego, a cultura pública, o lazer público, o espaço público, subsídio para comprar casa, que tem que ser... Porque o Brasil tem que fazer um programa nacional novo, não pode ser Minha Casa Minha Vida, no sentido do caráter Minha Casa Minha Vida, mas não aquele tipo de construção. Porque as cidades brasileiras não podem continuar como estão, a mobilidade não pode, o uso da energia, o consumo não pode, ou o mundo não vai mudar. Se o mundo continuar... Hoje é pandemia, amanhã vai ser a miséria e a pobreza, vai levar o mundo a uma tragédia. Está caminhando para um cenário argentino. Como? Um cenário argentino do começo dos anos 80. Veja bem, o neoliberalismo, o que o Guedes quer fazer no Brasil, o Macri fez na Argentina. Fizeram no Chile, no Uruguai, na Colômbia. As populações se levantaram, enfrentaram as forças armadas no Chile e no Equador. E não enfrentaram na Colômbia porque vira guerra civil. O exército nem quis sair para a rua. Deixou o país ficar 3, 4 semanas parado com protesto. E no Equador, a situação é a mesma. E na Bolívia eles deram um golpe de Estado para restaurar o ancião, né? O velho regime. Voltar ao que era antes. Desconhece o índio, que é a maioria do país, desconhece a diferença religiosa e linguística dos índios. É como disse agora o ministro da Educação, só tem um povo. Nós conhecemos esse discurso. De quem é esse discurso? Só existe um povo? Do nazismo. Não tem negro e branco, não tem homem e mulher, não tem pobre e rico, né? Não tem cristão e umbandista, espírita, agnóstico, ateu, entendeu? Isso nós conhecemos. Então, meus amigos, os militares têm uma encruzilhada na história do Brasil, um encontro marcado com a história do Brasil. Eles vão cuidar só dos interesses corporativistas deles e vão se alinhar com os Estados Unidos e com as elites predatórias brasileiras ou vão ficar ao lado do povo? Essa é a questão. Eu tenho 2 perguntas, eu vou por partes. Primeiro, vou nessa que você está colocando, que os militares parece que voltaram com muita vontade política depois dessa missão da MINUSTAH, sobretudo por causa da reforma da Previdência para preservar e aumentar os privilégios que ele tem. Agora, o curioso é que eles voltaram através de uma estratégia ideológica feita por um ex-comunista, que é o Olavo de Carvalho, que é o grande... Você vê que ele tem essa penetração. Você falou as instituições do Ministério Público, da APF, do Judiciário, o Ives Gandra Filho, por exemplo, são tudo olavista. Então, ele conseguiu penetrar nessas instituições. Ele virou ele faz um Gramsci, né? Um gramscianismo da cabeça dele. E ele é um ex-comunista, assim como Mussolini era. Eu vejo
um paralelo muito... Tem um livro do Trotsky que ele fala como que a gente publicou, Como Esmagar o Fascismo, que ele compara quem ideologiza o fascismo é o Mussolini porque ele tem uma noção de classe, o poder da classe média, ele entende o Estado, e o Olavo parece que é o nosso Mussolini, ex-comunista, traçando a estratégia nazifascista. E ele fica o tempo todo alegando que te conheceu, morou com você, que você é o homem de ferro, não vai delatar. E a gente nunca ouviu você comentar quem que era esse Olavo de Carvalho nos anos 60. Na biografia dele também não tem nada muito, não tem um perfil bem feito no Brasil para traçar essa trajetória, por que ele vai para os Estados Unidos, por que ele começa essa história de tarica islâmica bem nos anos 80, quando os Estados Unidos se alia com o islamismo fundamentalista para enfraquecer a oposição da União Soviética dentro do Afeganistão, né, com o Talibã. Ninguém traçou um perfil perfeito. Quem é esse cara? O que ele era, o que ele se transformou e o que ele é hoje, na sua visão? Realmente, eu conheci o Olavo de Carvalho, o Rui Falcão, eu e outros, o João Leonardo da Silva Rocha, que foi assassinado pela ditadura, o Arno Praz, que também foi assassinado pela ditadura, na Casa do Estudante, na São João, na década de 60, porque nós tínhamos um aparelho lá, vamos dizer assim, né? Tinha um mimeógrafo a álcool, fazíamos reuniões. Eu era secretário de agitação e propaganda da dissidência. O Rui era uma liderança importante, era um jornalista importante, né? Inclusive foi editor da revista Exame depois deixou a carreira de jornalista para vir dirigir o PT. Nós dirigimos junto o PT de São Paulo na década de 80, no começo da década de 80. E a imagem que eu tenho do Olavo de Carvalho, ele não tinha nenhum carisma, nenhuma liderança. Era um pouco um intelectual, assim. Yuppie seria hoje, certo? Quase uma almofadinha. Certo? Não tenho a imagem dele como um comunista. Éramos todos do Partido Comunista, né? Mas ele não se destacava. Eu já até pedi para vários que me entrevistam conversar com o Rui Falcão, porque eu sou muito péssimo. O Vladimir Palmeira, que nós fomos amigos, irmãos até hoje, tivemos muitas passagens na vida comum, né? Porque o governo estudantil, depois em Cuba, depois ele voltou, quando nós voltamos para o Brasil, ele foi morar em São Paulo, né? Eu ajudei ele a organizar a casa dele, tudo. Depois que convivi todo esse tempo. O Vladimir é capaz de lembrar a lâmpada da prisão, como é que era, tamanho da porta, a cor. Eu só lembro que eu estava preso num lugar com 4 colchões no chão, uma lâmpada pendurada, chovia, ventava, fazia frio, entrava tudo pelas grades, porque era uma delegacia em São Paulo. Se você tinha algum recurso, se comia, se não tinha, não comia, porque tudo tinha caixinha, tudo tinha que comprar 2 vezes o preço, 3 vezes, né? O carcereiro fazia o que queria com os presos. Né? Eu não lembro das coisas, mas agora, evidentemente que ele, você falou bem, ele me acusa de ser, título que eu não mereço, Marco Aurélio Garcia talvez merecesse, né? Ser um gramsciano e ter sido o elaborador de uma estratégia de tomada do poder a partir de Gramsci. Eu estou até com o dicionário na mesa aqui, o dicionário gramsciano e de Gramsci, para tomar do poder no Brasil. Evidentemente que o PT é uma obra coletiva, não é uma obra de um ou de outro. Todo mundo sabe que o PT, nos anos 90, né? Primeiro, o PT é um partido plural de muitas correntes políticas, né? Até hoje. Menos hoje, né? Hoje tem muito mais poder do que correntes políticas ideológicas. Né? E o PT também é um partido de intelectuais, né? Formuladores de política e de historiadores, né? Filólogos, inclusive. Né? Então, o PT é um partido de produção coletiva. O livro Dutra sempre falava que nós éramos uma orquestra. Né? Isso é verdade. Agora, é verdade que isso contribuiu para o Olavo de Carvalho construir a ideologia ultradireita, né, que é proto-fascista mesmo, e a estratégia. Ele não construiu uma estratégia de tomar do poder. Né? Ele estava à parte. Ele foi adotado como ideólogo, pelo que pregava, e se associou
aventura bolsonarista, porque isso é uma aventura que vai custar, está custando caro ao país. Certo? E que as elites do país, para combater a esquerda e o PT, foram coniventes. Né? Namoraram e dormiram junto com o inimigo, que é a inimiga delas. Dormiram junto com o inimigo. Então aí agora tentando se separar, né? Querem fazer um divórcio amigável, mas está difícil porque o Bolsonaro quer não só nos reprimir, como reprimir a eles também, né? Começando pela Rede Globo, pela Folha de São Paulo, né? E pelo PSDB, que são todos comunistas. Né? Então, eu acredito que Olavo de Carvalho também tem esse papel pela absoluta miséria intelectual dos bolsonaros, dos militares e das elites brasileiras, essas elites que se associaram ao Bolsonaro. Já não estou falando mais da oposição, estou falando dos Hang da vida, né? Do dono da Madeiro, desse Flávio Rocha. Né? É uma né? Se você vê o que fala o Partido Novo, entendeu? Quer dizer, não deu certo em lugar nenhum do mundo. Quer dizer, não viram o que aconteceu na Argentina, no Chile, no Equador, na Colômbia, no Peru? Os povos não aceitam. Não cabe o Brasil dentro do Brasil do Bolsonaro, do Guedes, né? Ou é o Brasil dos bancos, dos financistas do Brasil? Esse mundo financista que está ruindo no mundo todo? Então, eu acredito que é mais pela miséria. E também acredito que grande parte da responsabilidade não é nossa. Por mais que nós tenhamos cometido erros do governo, mas erros maiores que o Fernando Henrique cometeu no governo dele, câmbio fixo, vendeu 1 trilhão de patrimônio por 100 bilhões de dólares, aumentou a carga tributária 6%. O Brasil quebrou 2 vezes, foi a FMI de pires na mão, teve o apagão, desemprego, inflação. O Brasil parou praticamente no fim da década de 20, fim do século passado. Né? Nem por isso o Fernando Henrique é responsabilizado por uma tragédia nacional. Nos responsabilizamos por uma tragédia nacional que não aconteceu. Agora, a conivência deles de não votar no Haddad no segundo turno, de namorar o bolsonarismo, porque o PSDB foi a vanguarda da reforma trabalhista, da reforma previdenciária e do projeto do Guedes. PSDB, DEM e MDB. Eles foram. Vão agora culpar o PSL, a Aliança para o Brasil, culpar o extremismo de direita pelo que está acontecendo no país. Se bem que agora é hora de unir todo mundo para tirar o Bolsonaro, mas eu quero deixar isso registrado, porque senão fica o Olavo de Carvalho, o bolsonarismo medíocre, né? Mas é preciso fazer ajuste de contas da história também. Depois da saída do Moro, fica mais claro que a direita saiu, aí a direita representada pelo Estadão, Folha, Globo, Band, parte do agronegócio também começa a criticar, sobretudo porque a Tereza Cristina parece que pode sair. PSDB, vem agora o Flávio Marinho, né, trazendo novidades que ele sabia. Paulo Marinho. E, ao mesmo tempo, por exemplo, um general que saiu do governo, que foi o Santos Cruz, ele, hoje no Twitter, ele é abertamente a favor do Moro e nas entrevistas é bem contra o Bolsonaro, no limite que ele consegue colocar. Mas você, assim, essa direita vai se chocar com o Bolsonaro uma hora, certo? Podendo desencadear um processo de impeachment. Ao mesmo tempo, você é de uma geração que derrotou essa direita e viu, por exemplo, em 68, a passeata dos 100 mil, que foi uma grande passeata contra a ditadura, mas viu a derrota da ditadura de fato na greve do Grande ABC. Dado a conjuntura da pandemia, como que essa oposição de frente ampla poderia se organizar, visto que não é possível fazer uma grande passeata, porque acredito que se tivesse, ia estar do MBL ao MST na rua. Ao mesmo tempo, as pessoas esquecem que o que derrotou mesmo a ditadura foi essas grandes greves, e a greve é possível ser feita na pandemia. Como você vê que seria a melhor estratégia? Como que vai se dar essa luta
contra o bolsonarismo, que vai da centro-direita à extrema-esquerda, até o final do ano? Veja bem, se você olhar as pesquisas, você vai ver que a imensa maioria dos empresários estão contra o lockdown. São a favor do isolamento, mas são contra o lockdown. A juventude e as mulheres, a baixa escolaridade e baixa renda, são os maiores apoiadores do isolamento social e é onde, entre as mulheres e os jovens, é onde há maior oposição ao Bolsonaro. Pela questão da liberdade. Da liberdade. Não é a questão material, não é o desemprego. Não é nem o caráter autoritário, é por causa do obscurantismo do Bolsonaro. Ameaça aos direitos da mulher e à liberdade da juventude. Vamos resumir assim. O Bolsonaro não tem mais apoio da superestrutura do país. Ele não tem mais. Nem nos partidos, nem no... Ele tem bases de apoio no Judiciário, no Ministério Público, na Polícia Federal, nas polícias militares, todos os estados maiores, nas empresas de segurança, nas milícias bolsonaristas, na base popular neopentecostal. Ele vai acabar ficando com 20%. E 60% do país, 65%, vai se opor a ele. Vai reprovar o seu governo e vai apoiar o impeachment. O problema é que existe, primeiro, o risco militar, para quem calcula fazer o impeachment do Bolsonaro. Segundo, da guerra civil, porque ele diz que eles vão reagir, lógico que eles vão reagir. Eles não vão aceitar o impeachment do Bolsonaro, a não ser que seja tudo um blefe total. Toda essa demonstração de força, essa exibição desaforada, vamos dizer assim, de armas, os 300 aqui do Bolsonaro, aqui do Brasil, como eles falam, entendeu? Todo esse discurso do Carlos Bolsonaro, do Flávio, do Eduardo e do próprio Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro está liberando armas para, como ele já disse, para armar o povo dele. Agora, ele cada vez tem menos participantes nas manifestações dele. Pode observar isso. A imensa maioria da classe média ou é Bolsonaro, ou é morista, ou é progressista, ou é conservadora, mas anti-Bolsonaro. Então, aonde que o Bolsonaro vai se apoiar para dar um golpe de Estado? Nas Forças Armadas, porque não vai ser no Judiciário, nem no Parlamento. Ele está tentando recrutar o Centrão, mas, como eu disse, está partido isso. E mais, com o ataque aos governadores, diminui o apoio dele no Centrão. Ele tem uma contradição. Do Pará até a Bahia, os governadores estão pelo isolamento, estão por uma outra política federativa, tributária, estão na oposição ao Bolsonaro. A verdade é isso. Então, o país vive um empate. Como a oposição liberal não tem coragem e fica olhando o Guedes, que ela quer preservar, ela quer tirar o Bolsonaro, ela quer preservar. E fica esperando o Mourão e as Forças Armadas chamarem eles para fazer uma transição por cima, como fizeram em 85, como fizeram com o Collor. Aliás, como fizeram com a Dilma, deram um golpe e anunciaram o que o Guedes está fazendo agora, que a ponte para o futuro é que o Guedes está fazendo, é o que o Temer anunciou. Então eu vejo que nós estamos no empate. Não vejo... Agora, tudo tem um limite. Para eles, para nós e para a oposição liberal de direita, ou para os moristas, né? Que é o Bolsonaro tentar dar um golpe. Ou porque ele não tem como aprovar no Supremo ou na Câmara dos Deputados no Senado uma legislação que transforma o regime sem golpe de Estado num regime unipessoal e autoritário. Ele quis governar por decreto-lei, o Supremo não deixou. Ele quis censurar a imprensa, o Supremo não deixou. Ele quis quebrar a autonomia universitária, o Supremo não deixou. Ele quis impor a escola sem partido. E muitas decisões dele sobre meio ambiente, cultura, educação não prosperaram porque o Congresso deixou caducar a medida provisória, ou derrubou o veto dele, ou porque a Justiça não permitiu. Então, agora, ele está querendo repetir a Lava Jato. Isso que ele começou no Rio é trazer o tema da corrupção para o centro, que sempre foi no Brasil um grande instrumento político da direita. Contra o Getúlio, contra o JK, o Jânio ia acabar com a corrupção, imagina o absurdo. Ganhou a eleição do lote com essa bandeira. O Jânio.
A ditadura, o golpe foi contra a corrupção primeiro, depois a subversão. Era assim mesmo. Imagina o que houve de corrupção e não se podia investigar, publicar a ditadura. E o Collor foi eleito porque ia acabar com a corrupção. E agora a Lava Jato, junto com a facção militar, porque os militares mais falam da Lava Jato, como se não houvesse corrupção nas Forças Armadas. Agora mesmo tem a notícia, né, de oficiais da Marinha e do Exército que estavam roubando dinheiro para lavar roupa, entendeu? Fazendo lavagem de dinheiro, lavando roupa, lá na Marinha. A Justiça Militar está apurando. E tudo isso fica, dificilmente a imprensa descobre. Vamos fazer uma pesquisa nos tribunais militares de todo que há de corrupção nas Forças Armadas. A responsabilidade, evidentemente, não é do comandante do Exército e da Marinha, mas é do Lula, né? Se tem corrupção, a responsabilidade é do Lula. Se tem corrupção, o PT é uma organização criminosa, mas ninguém vai dizer que a Marinha e o Exército são organizações criminosas porque tem muito caso de corrupção. Então, nós estamos vivendo um momento assim. Há um empate. E está chegando no limite, porque se você observar, aos poucos, todos os articulistas foram pedindo impeachment nos jornais e nas televisões, porque a Record, o SBT, a Rede TV estão alinhados com o bolsonarismo. De certa maneira, também a Rede Massa, que não aparece, mas tem influência no sul do país. Né? Então, há um choque muito grande no país e a tendência é o Bolsonaro ir perdendo apoio. Muitos acreditam que ele ainda é competitivo até para 22. 22 está muito longe. Né? Os riscos que nós estamos correndo da pandemia e da crise econômica que vem, dos conflitos políticos sociais que virão, que achar que vai acabar a pandemia e eles vão retomar a política deles e não vai acontecer luta social e política no Brasil, é viver em outro mundo. Essa é tese, menos direitos, mais emprego, que é o sonho dos trabalhadores, isso é conversa para boi dormir, porque eles aceitam, mas 6 meses depois estão... Eu me lembro quando começou a terceirização, vigilância, alimentação, serviço, administração, né, que os trabalhadores aceitavam qualquer coisa. 1 ano depois, 3 anos depois, eles tinham sindicatos poderosos, todos os direitos trabalhistas eram registrados, o vigilante já tinha direito ao colete, à arma que a empresa dava, seguro-saúde, seguro de vida. Achar que o ser humano aceita a escravidão, eu não conhecia a história, ou aceita a servidão, ou aceita ser super explorado como são os trabalhadores de aplicativo, que, aliás, já começaram a lutar. O problema é nós, onde é que nós estamos? Nós estamos ao lado deles lutando, apoiando? Nós fomos discutir com os trabalhadores de aplicativo, fomos levar para eles uma cartilha dos direitos deles, nós fomos fazer shows para eles, dar assistência jurídica para eles, fomos discutir com eles. Fomos? Não. Então, aí depois falamos que eles não lutam. Lutam sim, porque começaram espontaneamente a lutar. Como as mulheres que se levantaram nos bairros das grandes cidades na década de 70 na luta contra a carestia. Como os trabalhadores mudaram a história do Brasil. Quem mudou a história do Brasil foi a entrada das classes trabalhadoras na luta contra a ditadura e na história do país, porque se elegeram 4 vezes um governo do PT e das mais forças progressistas e de centro, foi porque se transformaram em agentes e atores políticos na história do Brasil. Isso apesar da repressão em toda a história do Brasil, na década de 10, em 35, 37, no governo Dutra, nos 21 de ditadura militar. Apesar da repressão, a classe trabalhadora se constituiu em sujeito na história do Brasil. Então, eu acredito que não vejo que essa situação, esse equilíbrio instável, a não ser que os militares sejam vistos pela oposição liberal como a bomba nuclear, entendeu? Então, vamos ficar numa guerra fria com Bolsonaro. Nem Bolsonaro vai aceitar isso e nem o país vai tolerar isso. Vai haver um desenlace, mais cedo ou mais tarde. Ministro, isso é uma questão importante que você colocou, era justamente o que eu ia estar pensando, porque o capital, ele acabou se recompondo e, basicamente, ele fez uma estratégia muito interessante até de, aparentemente, destruir o mundo do trabalho, quando, na verdade, ele o reconfigurou para colocar essa opressão em outros termos. Colocar como esses novos trabalhadores sejam até colocados como empreendedores, ou pegar microempresários que, a rigor, se a gente abrir o capital, não são capitalistas.
mas se veem como tais... Inclusive porque aos poucos eles vão virando para economia integrada. Percebe? Eles vão virando, na verdade, um prestador de serviços ou um produtor associado a grandes conglomerados, onde a exploração, fora a exploração dos juros, tem a exploração que cada vez menos eles participam da riqueza que criam. Como a gente, Cauê e eu... Mas tem um problema, não tem consumo, não tem demanda, que é o problema da Europa. Uhum. Vai aumentando a concentração de riqueza, vai aumentando a precarização, vai caindo a renda de amplas parcelas das classes trabalhadoras, porque na década de 70 o capitalismo brasileiro criou muita pobreza e miséria nas grandes cidades, mas criou a classe operária industrial, que tem até hoje um salário 5, 10 vezes maior que o comércio e serviço. Quando você fala que é 100 mil desempregados na indústria, você está falando de 1 milhão de desempregados no comércio e 500 mil no serviço e 500 mil no comércio, entendeu? Dependendo do serviço, evidentemente. Tem serviços que pagam salários elevados. Então, vai haver uma contradição, porque não tem como crescer a economia do mundo brasileira com esse nível de concentração de renda que se criou. E a revolução tecnológica só vai agravar isso. Porque se não houver no mundo uma estrutura de renda mínima ou os serviços sociais sejam universais, lazer, cultura, seja turismo, tudo isso emprega, as pessoas ou vai ter que reduzir a jornada de trabalho para 4 horas. Mas como é que faz com a população que não tem emprego? Fora os países que não têm base ainda para fazer isso, que é uma imensa maioria da África, grande parte da Ásia ainda, uma parcela importante da América Latina. Então, as contradições estão aí. Vocês acertaram profundamente, porque além do amadurecimento como um processo histórico objetivo da classe trabalhadora brasileira que vem do Getúlio, né, fogo brando com a República, mas do Getúlio até as greves do Grande ABC, houve um gesto político que foi de vocês que vinham da luta armada, abriram essa dissidência em relação ao partidão. Houve um fracasso histórico, era importante que você falasse. Você já apontou isso quando fala do Marighella, e vocês acertaram uma estratégia naquele momento, que foi não apenas criar um partido de massa, um partido de esquerda, mas um partido que organizasse, desse uma forma política esse amadurecimento da classe trabalhadora. E hoje a gente tem essa fronteira, quer dizer, ao mesmo tempo que o PT ele tem os problemas, cometeu os erros, como a gente sabe, cometeu, ele tem uma enorme oportunidade aí. O que aquele espírito do final dos anos 70 diz para o PT hoje e como uma possível resposta, inclusive com o Bolsonaro? Porque o senhor falou coisas maravilhosas. Analisar o que é essa posição dessa nova classe trabalhadora fragilizada, exposta a essa exploração máxima e essa possível reforma tecnológica que pode gerar um desastre econômico, que já está gerando, e se a gente olhar a pandemia até antecipa isso daí. Como fazer isso? Aí a gente cai na velha questão do como fazer. Como nós fizemos na década de 70, voltar ao povo, ao encontro do povo, ir para os bairros. Onde é que nós estamos? Quando a mãe vê o filho drogado, a igreja evangélica aponta uma clínica. Quando a família vê o chefe da família, a mulher ou o homem, que está sustentando a família, desempregado, a igreja evangélica o abraça. Mesmo quando a família está se separando, fazendo uma separação litigiosa ou não, a igreja evangélica tem até terapias na televisão dos casais. Quando pega fogo, quando vem uma enchente, onde está a solidariedade? Onde nós estamos? Essa é a pergunta que temos que fazer. Onde estão os sindicatos? Onde estão os partidos de esquerda? Nós estamos na luta institucional, estamos nos governos. Isso é muito importante, porque nós temos uma base social histórica consolidada, um bloco social, eleitoral, político consolidado, que se expressou em 18, depois de tudo que fizeram de criminalização, derrubaram a presidente. Fizeram um processo sumário político de exceção para prender o Lula. Certo? Só pôr aqui que está acabando minha bateria. Fizeram um processo sumário de exceção para inabilitar o Lula e prendê-lo. Porque se o Lula tivesse liberdade, teria eleito Haddad. Se o PDT e Ciro Gomes, o PSDB, Fernando Henrique Cardoso, o DEM e o Rodrigo Maia tivesse apoiado o Fernando Haddad no segundo turno, talvez ele tivesse vencido o Bolsonaro. Então,
nós temos que voltar a fazer nas redes, nos bairros, a luta política e social. Cursinhos, assistência jurídica, a cultura. A juventude é cultura. Os bairros do Brasil, você que caminha por São Paulo, pelos bairros, é cultura todo o tempo. Grupos, esporte, cultura, lazer. Se você não está ao lado do povo, lutando com o povo, é evidente que nós estamos ao lado do povo, é evidente que nós estamos lutando com o povo no institucional, seja no parlamento, seja nos tribunais, seja nos nossos governos. Basta comparar os governos nossos no Nordeste com o governo Bolsonaro. É um contraponto, é outro extremo na cultura, na educação, dentro das limitações, porque a Federação Brasileira precisa ser subvertida no sentido que precisa redistribuir recursos para os estados e municípios. Bolsonaro falou contra Brasília, menos Brasília, mais Brasil, mas não fez nada disso. Ele está fazendo cada vez mais Brasília. Não tem governo mais centralizador do que o dele. Ele quer quebrar a autonomia dos prefeitos e dos governadores. Então, eu vejo que as esquerdas já estão começando a fazer isso. Porque nós ficamos tão atrasados nas redes, as redes desde 2008 já são o principal instrumento da luta política e da luta eleitoral. Obama ia perder a eleição, porque ele estava virando muçulmano, não tinha nascido nos Estados Unidos, terrorista, e a mulher dele, a maior lobista dos Estados Unidos. Ele reverteu isso. E o Trump se elegeu, o Brexit aconteceu por causa da manipulação nas redes. Nós apanhamos de 10-0 em 18 nas redes. Então, as esquerdas perderam o trem da história nas redes, como perderam o trem da história nas mudanças no mundo do trabalho. Porque hoje ninguém escapa do bairro. Desempregado, informal, empreendedor, micro, pequeno e médio empresário, micro, pequeno e médio empresário, o empreendedor individual, o ambulante, o trabalhador com carteira de assinado 10, 20 anos, o pequeno e médio comerciante, pequeno e médio prestador de serviço, está tudo no bairro. Então, a política, nós temos que fazer, agora com a pandemia. Né? Por quê? Inclusive, não haverá volta atrás. A imprensa monopolista brasileira e as oligarquias eletrônicas regionais de rádio e TV e de jornais, ela não poderá mais censurar a oposição, porque as redes desmascaram isso, evidenciam isso. Né? E agora a competição. Nós temos que acabar com os 30%, só 33% de capital no setor de comunicação. Tem que ser 100%. Em todo setor eles fazem, né? Inclusive na educação, na cultura. Por que na imprensa tem que haver? Você tem meios de defender a cultura, o conteúdo nacional, independente da participação de capital. Porque hoje, com a internet não tem mais isso, eles não podem impor. Por isso que entrou, é o País, entrou o New York Times, The Guardian, Le Monde, entraram os jornais, Washington Post, os jornais entraram. Por que eles entraram? Porque não tem o monopólio das famílias que comandam a informação, não, a formação. Porque televisão hoje não informa, eles formam o tempo todo, é editorial o tempo todo, notícia junto com editorial. Então, a serviço de interesses políticos partidários, como as Forças Armadas estão. Então, eu acredito que nós temos que fazer uma revisão. Estamos fazendo. E outra coisa, juventude. Os partidos têm que se renovar. Nós estamos tudo com 70, 75 anos de idade. E já está acontecendo essa renovação também. Eu vejo assim, eu estou com tempo, porque eu sou pai de uma menina de 9 anos, tenho que dividir os trabalhos da casa com Dona Simone e Patrícia, então eu estou no meu limite, que eu tenho que começar a preparar o almoço, viu? Cuidar da casa. Porque a Simone está trabalhando. Fazer uma última pergunta, então. Sim. Ministro, você falou assim, acho que nessa última fala, o Bolsonaro é cada vez mais Brasília, né? Cada vez mais establishment, digamos, político, pelo menos. Haja visto, ele está amancebado, como dizia antes, com o Centrão, né? Amancebado, dizia. Uhum. Essa expressão. E, ao mesmo tempo, tem essa questão da política nos bairros. A gente vai estar publicando esse livro do Cicarello Maher, que é sobre as comunas chavistas nos bairros venezuelanos. E na Venezuela e na América Latina, a gente também viu que os governos perderam muita força porque os movimentos sociais acabaram constituindo
os governos e perderam força nas suas bases. Tem uma entrevista que a gente publicou na Jacobin com o Garcia Linera na Bolívia, ele fala um pouco disso. Só que na Venezuela eles conseguiram manter essa força na base ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, até na nossa esquerda, nosso progressismo liberal, se aceita muito uma comparação do Bolsonaro com o Chaves, ou essa comparação do populismo é a mesma coisa, e a gente vê que tem claras de diferenças, sobretudo no projeto e com quem está articulado. Como que você vê essa questão na América Latina, a Venezuela, essa comparação é uma falsa assimetria, a Bolívia, e como que redesenhar essa nova esquerda no Brasil sem classificar pejorativamente essas experiências? Bem, essa mesma corrente política que vem insistindo nos editoriais e nas matérias em dizer que Bolsonaro é igual a Chaves, é que diz que o Lula é igual a Bolsonaro, que o Lula aparelhou a Polícia Federal também. Toda hora tem que ter um jornalista assalariado para escrever. Mas no governo do Lula também o Paulo Lacerda foi indicado pelo José Dirceu, que não é nem verdade. Eu tive muito mais participação na indicação do Luiz Fernando do que do Paulo Lacerda. Que eu tinha até... Espera só um minuto. Problemas de divergência séria com ele. Estou com um problema aqui, só um minutinho. Que o vento estava derrubando ali. Depois você edita. O vento ia derrubar ali todas as tacinhas ali da Dona Simone, depois eu ia apagar. Veja bem, então essa questão faz parte da luta política, né? Tentar dizer que Lula, porque fez uma frase que foi, né, tirada um pouco do contexto, entendida de uma forma, ainda que a frase estava mal colocada, já diz que é igual ao Bolsonaro, né? É evidente que toda a política do PT é a favor do isolamento, até mais radical que foi proposto, né? E toda a nossa política tem nada a ver com a política do Bolsonaro com relação à pandemia, mas é um jogo político isso. Agora, veja bem, nós, ao contrário de 64, depois do golpe de 16 e da derrota de 18, saímos com nossos partidos, nossas organizações sindicais, com a CONTAG, MST, centenas de organizações políticas. Eu fiz um live semana passada com a rede de organizações. No Brasil existem milhares de organizações sociais que têm liderança, estão organizando. E nós temos também a CONTAG, que é a capilaridade no mundo rural, do trabalho, da pequena propriedade. Temos o MST, o MTST, tem a CUT, tem várias, as centrais sindicais agora, inclusive, estão numa mesa comum. Aliás, a oposição também está unida de esquerda no Congresso, uma mesa comum, os 8 partidos. As fundações estão construindo um programa, como no caso da Bolívia e do Equador, que as organizações indígenas têm força. Tanto é que o levante no Equador é organizado. No Chile é muito espontâneo. Na Colômbia e no Equador, não. É uma rede de organizações. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. É verdade que institucionalizou, burocratizou, tem muito elitismo nos partidos, no movimento sindical, e nós não transformamos as nossas realizações no governo em força popular. Os filhos do ProUni, as mães do Bolsa Família, coisa que o Chaves fez, que os venezuelanos fizeram. Porque nada explica a manutenção do Maduro no governo só pelo apoio das Forças Armadas, que é um diferencial importantíssimo. É apoio popular, porque quando a direita faz manifestação de 200 mil pessoas lá, eles põem 200 mil também nas ruas. Quando a direita começa a fazer barricada, eles fazem barricadas também. Quando a direita começa a assassinar, a direita, em muitos momentos, pôs franco-atiradores para atirar os manifestantes. E começou a incendiar locais políticos e locais
do governo de distribuição de alimentos, creches, postos de saúde, escolas. A resposta do Maduro foi à altura. A situação da Venezuela não pode ser entendida, discutida sem agressão e o bloqueio americano. 3 milhões de imigrantes da Venezuela. E os imigrantes da Romênia? Os imigrantes da Albânia, da Polônia? Nem vou falar da Síria, que é uma guerra civil criada pelos Estados Unidos, impedida de ser destruída pela Rússia, pelo Irã. Da Colômbia, né? Ora, não. Colômbia. Você sabe que o Chávez... Não, você sabe que o Chávez, eu estava lá, inclusive, numa das eleições, ele legalizou mais de 2,5 milhões de colombianos que viviam, já eram venezuelanos na prática. Essa migração entre a Colômbia e a Venezuela, aquela fronteira totalmente porosa. Agora, ninguém fala dos equatorianos que foram para a Espanha, aos milhares, nem dos 40 milhões de mexicanos, e dos milhões. Você tem províncias do México que a metade da população vive nos Estados Unidos, a metade. É como se 1,5 milhão, certo? De alagoanos vivessem na Argentina, ou como se a metade dos gaúchos vivessem na Argentina, para ficar mais próximo da realidade. Fora El Salvador, Nicarágua menos, El Salvador, Honduras e o México sofreram uma migração. Então, o problema de migração não é um problema da ditadura do Maduro, do Chávez, da falta de liberdade da Venezuela. Os americanos puseram 0 comida, 0 medicamento, 0 energia para Cuba, para a Venezuela. Cercaram e bloquearam o país. O bloqueio, as pessoas não fazem ideia do que é. A empresa que vende, ou que financia, ou que fornece qualquer tipo de matéria-prima, insumo, peças para Cuba, para a Venezuela, não recebe mais, não pode ir aos portos dos Estados Unidos, não pode pegar financiamento, não pode vender para os americanos e não pode mais fabricar o bem. Quando eles não compram empresa e fecham, como eles fizeram com empresas de turismo na Europa. Fecharam por causa das relações com Cuba. Então, é uma guerra. Os americanos estão em guerra com Cuba, com a Venezuela, como estão em guerra com o Irã. Não é a ocupação militar, não é a agressão militar, mas é a agressão financeira, econômica, tecnológica e dos meios de comunicação. E mais, interfere no sistema de energia do país, sabotando pela internet. É uma coisa... Então, eu não há nenhuma... Bolsonaro e Maduro não tem nada a ver um com o outro. Isso é propaganda política, é disputa política. O que não quer dizer que nós concordamos, como esse dia eu estava fazendo um debate na Getúlio Vargas, e um aluno, legitimamente, fez uma pergunta da educação, tudo, por que nós apoiávamos a política do Ahmadinejad, a política iraniana em relação a Israel. Nós nunca apoiamos negar o Holocausto, ou mandar queimar todos os livros em hebraico. Agora, o Bolsonaro continua com relações com o Irã. Uma coisa é a relação que você tem com o país, outra coisa é a política desse país. Né? O Brasil nunca votou a favor de nada com relação a Israel que não fosse resoluções da ONU, tomada por amplíssima maioria na ONU, com relação aos territórios ocupados, com relação a 2 estados independentes com suas fronteiras seguras, os acordos de Oslo, né? O mapa que foi feito também, as diferentes tentativas de acordo. O Brasil sempre teve uma política muito clara com relação a isso. É a mesma coisa com relação à Venezuela. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Isso não significa que nós concordamos com tudo que o governo Maduro fez ou que o Chávez fez na política econômica, né? As saídas que ele encontrou para impedir. Porque, na verdade, deram um golpe de Estado em 2002. A gente está esquecendo disso. O Chávez foi magnânico. Ele foi magnânico, viu? Porque ele podia ter prendido e condenado a 20, 30 anos na cadeia o Capriles, todos esses aí que estão aí hoje, se posando de democratas. É um pouco isso. Tranquilo? Tranquilo. Encerrar? Mensagem para encerrar? Manda uma mensagem, você, Dirceu, que conheceu tanto assim, foi preso muitas vezes
dentro do golpe da democracia, na ditadura, hoje todo mundo está preso em casa. O que você diria para todos esses quarentenados manter a cabeça e continuar na luta? Não perder a esperança? Não, não tenho, não estou, como dizer assim, credenciado para ensinar ninguém. Acho que a imensa maioria dos brasileiros e brasileiras estão enfrentando com muita coragem, com muita altivez, né? E com muita humildade esse momento. É uma tragédia que o mundo está vivendo, né? Mas eu acredito que nós não podemos brigar com a realidade. Eu nunca briguei com a prisão. Lógico, você fica indignado, revoltado, certo? Você sofre, você passa momentos de tristeza, de choro, você está longe da família, dos filhos, você está sofrendo uma injustiça. Não é fácil a vida do preso. E no Brasil, pior ainda. Se os presos trabalhassem, estudassem, se eles estivessem separados conforme a condenação, conforme a tipificação, né? O crime e a condenação, seria outra realidade. Porque os presos querem trabalhar. E os presos fazem tudo no presídio. Não precisa de funcionários. Precisa, evidentemente, de médico, a segurança, coisa específica. Mas se você olhar em qualquer presídio, são os presos que fazem tudo. Limpeza, reforma, manutenção. Trabalham, inclusive, na assistência social, na saúde, né? Na educação, trabalham. Querem estudar, querem trabalhar. E podem produzir material esportivo escolar, móveis escolares, né? Podem produzir a construção civil, metalurgia, pequena metalurgia, a experiência, confecções, deveria. E colônia agrícola. O Brasil é um país que podia ter 2/3 dos presos em colônia agrícola, produzindo, né? E os presos querem fazer a sua própria comida, querem fazer as reformas, a limpeza, a pintura, as instalações, construir. Eles têm, se você reunir os presos num pátio em qualquer lugar do Brasil e perguntar as profissões, você tem todas as profissões. Inclusive professores, médicos, engenheiros, advogados. Né? Eu acho que está tudo errado com o sistema penitenciário, isso eu queria dizer. E nós sobrevivemos como? Primeiro, não brigando com a cadeia. Segundo, cuidar da saúde física e espiritual. Muito importante a espiritual. Terceiro, buscar aprender. Vamos ler, aprender o que é a pandemia. Por que o mundo está assim? Aproveitar esse momento de reflexão. Cuidar da família. Preso tem que se apresentar bem para a família sempre. E a família tem que chegar com boas notícias, com alegria, com carinho, com amor. Nós devemos deixar para nós, os presos, nossas angústias, nossas tristezas. Porque imagina, tua família vem te visitar e você está. Eu aproveitei para escrever, para ler, para trabalhar. Eu sempre quis trabalhar. Nunca fiquei sem trabalhar no presídio. Trabalhar. Então nós devemos continuar trabalhando, continuar vivendo a vida em família, cuidando da família e, principalmente, procurar aprender o que está acontecendo. Eu procurei aprender, né, com a prisão, sobre o sistema penitenciário, sobre a legislação penal brasileira. Né? E também aprender por que eu fui preso, por que eu estava lá. Responder essa pergunta. O que aconteceu? O que nós erramos? Aonde nós erramos? Eu acho que esse momento da pandemia devia ser um momento... Primeiro, o mundo está vivendo uma tragédia. E os tempos que estão sendo anunciados, certo, não são bons se não houver profundas mudanças no mundo. Vamos nos perguntar e procurar caminhos, buscar caminhos para sair dessa situação que nós vivemos. Minha mensagem é essa. Legal. Abraço para vocês. Viu? Vamos nessa. Obrigado, que a minha pequena já entrou 2 vezes aqui. Já. Obrigado, manda um abraço. Endereço que a gente envia os livros. Eu vou te mandar um zap. Me manda o zap, tá bom? Para a gente falar por zap que é melhor. Tá bom. Um abraço. Obrigado, viu? Um Tchau, abraço. tchau. Obrigado.